Boa noite a todos. Boa noite, Bills Mafia Brasil. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre prospectos aqui no canal do Fernando Chimuti. Meu nome não é Fernando Chimuti, meu nome é Rafael Martins. Estou aqui acompanhado do meu grande amigo Leonardo Carneiro e hoje nós vamos falar sobre defensive ends ou edges, né? Fica a gosto da clientela, aí, o que você preferir. Uma posição que tem um valor muito alto, mas talvez não seja a nossa maior necessidade. Então, pode ser escolha de primeira rodada? Pode, mas tudo indica que não será. Vamos descobrir em breve, né? Daqui a uma semana exatamente. Eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Léo Carneiro para ele falar o que ele acha, o que ele está vendo, o que ele espera dessa posição e o que ele acha dessa classe que está vindo aí. E aí, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite ao nosso amigo Flávio aí, também nos acompanha aí na O live. Flávio já entrou, né? Boa Flávio noite, Vieira, grande Flávio. Flávio. É, é uma classe que, assim, ela não tem aquele grande edge, né? Aquele super edge, né? Mas é uma classe boa e interessante. Só que, diferentemente do que eu venho falando, nós aqui do Língua Deixar até criamos um adjetivo novo na língua portuguesa, né? É impassável, com essa contribuição para a língua portuguesa aí. Nessa classe de Eds, eu não vejo ninguém impassável. Essa eu, né, eu que venho falando sempre de jogadores impassáveis aí, na classe de Eds eu não vejo. E no decorrer dos prospectos a gente vai, vocês vão entender melhor por que que eu não acho que a gente não tem um impassável nessa classe, na 30. É isso aí Mas o primeiro aí, take. daí quero tirar uma dúvida contigo. Você acredita que não tem ninguém impassável porque você acha que o Abdul Carter não tem a menor chance, ele vai sair ali Sim, logo nas sim, três primeiras escolhas? sim. Ah, tá. Entendi. Entre as coisas, Eu entre as possíveis, né, os mais cotados ali para 30 ali, eu acho que não tem ninguém impassável. entendi. Você bota só o Abdul Carter nessa lista aí ou você tem mais alguém que você Não, acha que sobe do Carter. só o Abdul Carter? Mike Green é um cara que você até acha que pode chegar na 30, mas ele não é impassável. Minto, não são bons prospectos, não ficarei chateado da 30, mas eu, diante das nossas necessidades de outros prospectos que a gente já falou aqui no Mini The Chat, eu passaria e pegaria outro. Porque eu vejo depois, na segunda rodada e na terceira, outros caras que podem fazer algo parecido com que esses principais aí. Então, eu tô um pouco mais. é, eu tenho uma opinião um pouco maior, aí, um pouco melhor dessa classe aí de defensive ends, então. Por outro lado, eu não gosto tanto do Abdul Carter quanto a maioria. Entendeu? Então, aqui como é que eu vou explicar isso? É porque a gente tem os defensive ends e tem os edges, né? E aí os edges, eles são uma mistura de defensive end com linebackers, jogam mais abertos, funcionam mais por pass rush. Então, um exemplo muito bom para botar nessa conversa seria o Von Miller. O Von Miller é um cara que, quando chegou na NFL, ele chegou como linebacker. Por isso que ele usa aquela camisa número 40, né? Porque ele era linebacker, ele foi draftado como linebacker, mas ele é um edge. E basicamente ele só jogava para fazer pass rush. Então você tem o Jalen Walker, que é um linebacker lá da Geórgia, que na verdade ele é um edge. Ele é um edge. Para mim, ele é o melhor edge da classe. Então, o Jalen Walker, para mim, seria impassável. O Mike Green, para mim, eu não sei se ele é impassável, mas eu ficaria muito feliz com o Mike Green. O Abdul Carter, para mim, a opinião que o pessoal tem do Abdul Carter, eu tenho do Jalen Walker. Eu acho que o Jalen Walker
é o Ed dessa turma que pode se transformar no novo Micah Parsons. Porque eu vi muita gente comparar o Abdul Carter com o Micah Parsons. Eu não vejo. Quando eu vejo o Abdul Carter, me lembra mais o Chop Robinson, que saiu ano passado na primeira rodada lá para o Miami Dolphins, que era um prospecto que eu gostava muito também, e eu gosto do Abdul Carter. Eu acho ele um prospecto de primeira rodada, mas eu não acho que ele vai ser o novo Micah Parsons. Agora, como você bem falou, para a gente, na primeira rodada, está cada vez mais difícil. Um cenário assim que eu vejo como possível é saíram os três defensive tackles que a gente conversou na terça-feira, saiu o Harmon, saiu o Nolan, saiu o Grant, não sobrou nenhum desses. Não tem nenhum cornerback ali também que a gente gostasse muito. Já saiu o Heston, já saiu o Trey Amos, já saiu essa galera toda. E aí, se de repente não sobrar nenhum desses assim que a gente está visando mais de outras posições, de repente, é óbvio que eu acho que ele vai tentar trocar para descer, né? Vai tentar fazer o trade down, mas para fazer o trade down você tem que achar alguém que queira subir. E aí, se ele for obrigado a escolher na 30, não tiver lá o cornerback que ele quer, não tiver o edge que ele quer, o defensive tackle que ele quer, eu não ficaria triste com Ezeraco, lá da Donovan Ezeraco, da faculdade de Boston College. É um prospecto que eu gosto muito, é um prospecto que eu tenho uma nota ali de primeira rodada, meio marginal ali, de repente final de primeira rodada, início de segunda, é um edge com bastante produção. Se eu não estou enganado, ele teve 16 sacks e meio pela faculdade de Boston College, né? O que pega um pouco nele, eu acho que é o frame dele, né? São as medidas, o tamanho. Ele é 6'2", né? O que é considerado um pouco baixo para um edge, né? Mas ele tem a explosão, ele tem o bend, ele tem o repertório de pass rush, ele tem aquela transição de que os americanos chamam de speed to power, que é você aquela saída explosiva para tentar fazer o tackle sair um pouco daquela posição de equilíbrio que ele está meio já ancorado, você tira o tackle daquela âncora dele, faz ele se mexer com a sua velocidade, e aí quando ele já está meio desequilibrado, você troca para força, bota a mão no peito dele, tenta desequilibrar ele, empurrar ele para trás, jogar ele no chão, sei lá, alguma coisa para você conseguir se desvencilhar dele e chegar no quarterback. Então eu acho que ele tem isso, é, mas o frame dele realmente é baixinho, né, para edge. Se ele fosse maior, né, com braços maiores e tal, eu acho que ele seria disparado uma escolha de primeira rodada. A gente nem está questionando isso aqui, mas por causa de medidas não ideais, ele pode cair para a segunda rodada. Tem mais alguém ali que de repente seria uma escolha de primeira rodada, alguém para sair na escolha 30 que você acha que vale a pena comentar, Léo? Ô, Rafa, a questão do Exeiraco aí é que vai, você já passou por ela aí, é que vai permear a nossa análise aqui nos prospectos. Que é você chamou de Ed, defensivento, que na verdade é o cara da ponta da linha, né? Então, se Ed, ponta da linha. Então, se numa defesa 4-3, que é a que o Buffalo usa, os pontas da linha são caras mais robustos, mais fortes, né? Que é o perfil que o Buffalo gosta mais, né? A gente só tem ali, sempre no elenco, ano passado a gente tinha Javon Solomon e o Von Miller. Agora a gente só tem o Javon Solomon, com perfil de pass rush, que é aquele cara mais leve, mais ágil, mas que geralmente se encaixa melhor numa defesa 3-4,
Quer dizer, ele tem três defensive DL ali para abrir o caminho para ele vir por fora e fazer o trabalho dele. Por isso que ele é mais leve, mais ágil. Então, a nossa discussão vai passar, os professores vão passar por isso, invariavelmente. O Ezeiraco, que já puxou ali um mais no final da fila assim, da primeira rodada. Ele até, isso eu até fiquei surpreso, porque o tape fala isso dele. Você falou aí, mas a informação é que ele tem um braço longo demais, ele tem 82 de braço de envergadura. Você vê na tape dele aquele cara com bração, né? Então eu acho que É, isso é uma o problema dele é mais a altura mesmo. O então problema dele é mais a assim, altura. é um cara que tem produção, mas aí é por isso que eu falo que eu vou justificar agora porque não tem impassáveis. Eu vou voltar um pouquinho, a minha lista vai me ajudar aqui. E ele é É o leve seguinte, também, tá? Ele é leve. leve, Ele tem leve. menos de 250 libras, 6,2 de É, altura. Eu acho que te conf... o braço não é o problema, não. O problema é mais é. o peso e a altura. Então, como a gente tem muita classe para fazer e tem três filhas, trabalho, eu te confesso que o Abdulcar e o Jalen Walker, eu nem gosto para danar, mas nem me interei muito, porque sem chance. Chamar Stuart, pouca chance. Mas qual seria o problema de chamar Stuart para mim? Que por ele não ser impassável. Não que eu não gostaria dele na 30. Deixar aqui quieto. Mas eu passaria ele em prol de outros que pudessem estar lá na 30. Ele é um recurso cinco estrelas, um frame que o Búfalo gosta, um cara de 6'5", 267 libras. Só que ele é até conhecido nos analistas aí como as traits overproduction. A produção dele é ruim. Ele tem muito mais habilidades e ferramentas físicas do que a produção dele revela. Quer dizer, eles falam que o teto dele é absurdo. Só que ele é um cara que o pass rush dele, a nota é de 67,2. Ele é um cara, é o que eles chamam de head setter. Ele pega jogo corrido. A nota de jogo corrido dele é excelente. Então, quer dizer, é um perfil que o Bills gosta, mas eu acho que não é o perfil que a gente está precisando. A gente já tem o Greg Rousseau de um lado, o Epeneza, bem ou mal, ele cumpre esse papel de jogo corrido satisfatoriamente. Eu estou buscando o mundo ideal. Qual que é o cenário ideal? Um cara que divida bem essas duas funções, para jogar três descidas, ser né, achar um super edge aí, né, nesse draft. O Michael Williams é o Shamar Stewart também, bom frame, para 4,3, altura, peso, muita produção no jogo corrido, né? O pass rush dele não é bom, ele, aliás, ele é um recruta 5 estrelas, foi o quarto do país. Ele só perdeu por Hunter, Walter Nolan e Luther Burden. Foi o quarto recruta do país. Então, assim, mais outro cara que também o forte dele é o run defender. Mike Green. Mike Green seria esse cara. É um cara de pass rush, 90 e tantos pass rush. Mike Green, para mim, é o É. mais próximo do ideal para gente. Teve a Ele é, entrevista do. É, ele teve é entre, um pass rusher nato e ele tem o nato. frame que eles gostam. Tem entrevista no Combine. Ele é assim, 6'3", 250. É um pouco menor que esses dois que a gente falou, mas tem um frame legal lá. E ele é bom contra o passe, apressar o passe, e também bom contra a corrida. Só que ele tem duas interrogações fortíssimas. Primeiro, a pouca competitividade dele em marcha. E segundo, questões relevantes aí de comportamento, né? É. O Ele problema tem é, e o problema é graves. que ele Não, teve algumas acusações se eu não não estou é enganado, duas acusações de duas, assédio sexual um no high school e a outra no, na na Universidade de faculdade lá. Virgínia, na Foi faculdade anterior. Virgínia, ele foi para Virgínia primeiro. Então, assim, não é condução por dirigir, é uma condução mais grave. Nada foi provado, nada foi para frente, mas a gente sabe que esse tipo de assim, né, esse tipo de acusação não cai bem em búfalo e já pensou o problema que deu com um cara que era kicker, punter, né? Desculpa, era punter. Você imagina um cara pique um, edge, num problema desse. Aí vamos para o James Pierce, que seria o cara para mim que é o mais perto do ideal para mim, porque ele tem uma nota ótima de pass rush, uma ótima de defensor de jogo corrido, é um cara
talvez mais completo dessa turma aí da frente. Só que tem problemas de ética de trabalho e de também algumas infrações com trânsito, dirigir embriagado, uma coisa assim. Então, quer dizer, mais um que por causa disso não é impassável. Aí vem o Dona Zerá, que a gente já falou, que tem esse problema de frame, né? Que você realçou muito bem, mas tem uma produção absurda. Eu acho que esse braço longo dele pode, de certa forma, né, contornar um pouco do compensar. frame, compensar. Então, quer dizer, vamos parar no Exeraco aqui, que seria, para mim, o final da linha ali dos 30. Então, você vê, na minha opinião, eu tracei várias características que impedem de eu pegar esse cara na 30. Claro, em prol de outras escolhas nossas que a gente já comentou nas lives passadas. Então, de outra parte, eu vejo na segunda rodada, que só vou mencionar, não vou detalhar, não. Eu vejo o Nick Scorton, que eu gosto muito. Eu vejo o Landon Jackson, que eu gosto muito. Toromalo, para a segunda rodada, Aí muito bom. você já foi para a segunda rodada. Sim, eu estou só citando a Escolha, passant aqui. escolha 56 e 62. É, só para É, justificar por que é impassável. Porque eu gosto muito desses caras que estão aqui para a gente escolher na segunda, entendeu? entendi, entendi. É isso. Você acha, eu entendo essa lógica, para mim faz Uhum. muito sentido aí. A diferença de nível do cara que a gente pode pegar na 30 na posição de edge, para o cara que a gente pode pegar na 56, você acha que é menor do que, por exemplo, seria um cornerback na 30 ou um defensive tackle na 30? Seria isso? Além disso, eu estou esperando que na 30 tenha um DT daqueles que a gente falou, tem um wide receiver que a gente comentou, tem um safety, Malak Stark, o Nick Emanori, que a gente comentou, que eu acho mais caras plug and play, não tem como dar errado, entendeu? Então, fazendo esses dois pesos, outros prospectos que eu acho mais certos na 30, e uma boa segunda rodada para eles, então entendeu? Claro, dependendo da board que chegar, como você falou, a gente acaba draftando um Ed lá e tá tudo bem, um desses aí. Mas a princípio eu não acho ninguém impassável nessa classe, desse que eu Eu, falei, né? eu acho que eu estou contigo aí. Eu acho que eu estou contigo. Eu acho que realmente, se você não vai conseguir pegar um Abdul Carter ou um Mike Green, é porque eu gosto muito do Ezeraco. O Ezeraco, para mim, é um prospecto que vale ali uma escolha no final da primeira rodada. O problema é que eu sei que ele não é do molde que Buffalo gosta. Buffalo gosta daquele cara grandão, um baita frame, com 260 libras, entendeu? Eles gostam do cara robusto ali na ponta da linha. E além disso, tudo que você falou, eu acho também que eles estão animados com o Boza. Eles não trouxeram o Joey Boza como uma aposta, dando 2, 3 milhões de dólares. Eles estão pagando 12 milhões de dólares por cara, porque eles acreditam que ele vai ser o que o Von Miller não foi. Eles acreditam. Porque, olha só, isso foi uma discussão que a gente teve. Basicamente, Buffalo gastou 4 milhões a mais para cortar o Von Miller e trazer o Joey Bosa. Se eles mantivessem o Von Miller, mesmo sem negociar, tá? O pessoal, ele vai negociar, vai baixar um pouco o salário e tal. Mesmo que a gente não baixasse o salário do Von Miller, a gente ainda gastaria 4 milhões aproximadamente a menos mantendo o Von Miller do que do que a gente fez, que foi cortar o Von Miller para trazer o Boza. Então, eu não acho que eles fizeram isso achando que é 6 por meia dúzia. A gente vai tirar esse cara aqui, que o Von Miller hoje é um cara de rotação, e vamos trazer o Joey Boza para ser só mais um cara de rotação. Eu não acho que é isso, cara. Acho que eles têm esperança que o Boza vai chegar e vai ser aquele pass rusher que vai conseguir
12, 13 sacks, vai ser aquele cara que o Von Miller não foi. Parecia que ia ser no primeiro ano dele, teve a contusão, depois nunca mais foi. Eles têm esperança que o Joey Bosa vai ser esse cara, então eu não creio que eles estão com tanta pressa de draftar um edge. Não acho que é uma prioridade. Eu acho que o edge vai ser segunda rodada, terceira rodada, quarta. Vem um edge em algum momento, mas eu não estou com esse sentimento de que na cabeça do Beane, na cabeça lá do Devitt, do McDermott, é uma necessidade assim número um da lista, né? Eu acho que o Von Miller, naquela fase da carreira dele em Buffalo, ele se tornou um edge situacional, né? Vou ser sincero, É, né? Agora, ele e o Salomon, mais ou menos com a mesma característica. E eu concordo com você. Eu acho que no primeiro snap defensivo da próxima temporada, vai estar lá na linha Bolsa e Rousseau, de um lado e de outro. Claro que eles podem controlar uma minutagem do Bolsa, né? Até porque é característica do Bini mesmo, rotacionar muita linha. Mas eu acho que eles contam com Bolsa nesse nível mesmo. agora vamos lá, para encerrar esse tópico aí de primeira rodada. Abdul Carter não é realista. Eu não sou muito fã dele, mas a maioria é, e ele vai sair logo lá no início. O Mike Green e o James Pierce têm esses problemas aí extra-campo que eu acho muito difícil o pessoal lá de Buffalo gastar uma escolha de primeira rodada com eles. O Shema Turner foi um nome aí que você tocou. Eu, particularmente, não toquei no nome dele porque eu não acho ele um prospecto de primeira rodada. Mas muita gente tem essa nota dele, acha que ele é um prospecto de primeira É, rodada. E, basicamente, eu não quero falar muito porque eu acho que o que você falou meio que resume o que eu penso. Fisicamente falando, ele tem tudo. O problema é que você vai ver o tape dele, e o tape dele é meio preguiçoso, entendeu? ele tem um contexto, o Rafa, só pra eu não falei desse negócio, ele tem um contexto que eu falei na live passada, do Walter Nolan e tal, que eu vou trazer, do Sherman Turner, que eu vou trazer aqui de novo. Ele é daquela super classe de Texas A&M, que muita gente reclamou e tal, do Jimbo Fisher, e o pessoal fala que eles são muito mal utilizados pelo aquele, acho que é Mike Elko, o treinador de lá, depois do Jimbo Fisher foi demitido. São caras que cumprem a função de fechar gap, eles não soltam os caras para fazer pass rush. Então, assim, essa produção do Sherman Turner, do Nick Scott, quando foi para lá, do Sherman Stewart, tem esse contexto de Texas A&M, né? A gente não pode Mas deixar de... olha só, mas aí olha só. O Nick Scotton tem um tape muito melhor, cara. Tem, e para mim é o maior arsenal de pass rush moves aí que E eu... ainda te digo mais. Ele deu declaração dizendo que ele jogou acima do peso que ele considera ideal. Ele estava jogando com 280 libras, 280 e poucas libras, e quando ele chegou no combine, ele chegou com 260 e pouco. Eu Ele pus aqui, perdeu, ó, talvez o melhor arsenal de pass rush da classe. E tem 20 aninhos só. Tem ele 20 anos, é o mais perdeu, jovem da classe. ele tirou 20 libras para o combine porque ele achava que aquele peso ali não era um peso que ele se sentia muito confortável. Então ele jogou acima do peso que ele se sentia bem, porque a comissão técnica lá pediu para ele ganhar essa massa extra. E teve um tape, teve estatística melhor do que o Shana Turner, que já está no fit ideal dele. Então, pode dar certo. Olha só, não estou dizendo que ele não tem a menor chance de dar certo. Eu só estou dizendo que ele é um risco maior para mim. Para mim, ele é o típico boom or bust. Ele vai dar muito certo, ele vai dar muito errado. E esse não é o tipo de prospecto que eu acho que vale a pena você gastar uma escolha em primeira rodada. Continua essa retrospectiva aí, você estava na... Mas vamos lá. Então, Sherman Turner, James Pierce, sobrou quem? Ah, tá, o Mike, Exeraco, né? Sobrou o Michael Exeraco. Williams, você não falou do Michael Williams. Michael Williams. Ah, Michael Michael Williams, Williams. Michael Williams. Michael Williams, não. Ah, Michael Williams é outro prospecto que eu acho que não chega perto da 30. E aí, se ele chegar,
eu também não sei se ele vai interessar, porque ele, para mim, é uma espécie de Rousseau. A gente vai, basicamente, estaria draftando outro Rousseau. Ele é muito bom contra o jogo corrido, e ele é alto, ele é forte. Deixa eu ver aqui as medidas dele. Eu me lembro dele como sendo um cara bem alto. Ele 6'5", é é. 6'5". Não é tão alto assim, mas 6'5", Bom, 6'5" é bom. 265 é, É o é um perfil do baita, Búfalo. é um baita frame, entendeu? E ele é muito bom contra o jogo corrido, mas como pass rush ele é limitado. Então, basicamente, é outro Greg Rousseau. Entendeu? A gente acabou de renovar com o Rousseau. Entendeu? Então, para mim, por incrível que pareça, o que teria mais chance de ser draftado é o Ezeraco, porque, embora não seja o fit que a gente está acostumado, né? Ano passado eles draftaram o Solomon. E o Solomon, ele é mais baixo, mais leve, com braços menores que o Ezeraco. Por que o Solomon foi draftado? Se ele não bate muito com o que eles gostam. Porque Mas aí ele no caso do Solomon, eu acho que foi uma questão de eles encaram isso como um cara posicional, então eles picaram lá atrás do draft, né? cara, eu acho que eles queriam um pass rusher. Eu quero um cara que saiba pegar quarterback. E o Solomon sabia, cara. O Solomon tinha 16 sacks lá pela Universidade de Troy. E o Ezeraco tem 16,5, entendeu? Ele é Então, uma mas espécie. o teto de Zeraco, o teto dele é executar um pass rush nas três descidas, porque ele ainda tem o run defend, o Zeraco. O Então, Javon cara, Solomon seria aquele three down edge rush, ele seria mas é só para isso, situação de passe. é isso que eu tô falando para você, cara. Se É. eles draftaram o Solomon no ano passado, eu não vou ficar nem um pouco chocado se eles draftaram o Ezeraco na 30. Entendeu? Acho que vai acontecer? Não. Pode acontecer? Pode. Por isso que eu estou falando aqui, para ninguém ser pego de surpresa se acontecer. Mas o mais provável é o que você falou. Vamos para a segunda rodada, e aí na segunda rodada tem alguns nomes aqui interessantes, né? Vamos Nick lá. Scott, que a gente já comentou, né? Nick Scotton, a gente já comentou, baita pass rusher, baita pass rusher. É... Ele Tem entrega contra o jogo talento. corrido também. Olha, o que você mais vê no tape do Scorton, deixa eu ver aqui se eu consigo botar um pouquinho de Scorton para a gente ver, porque é um tape muito legal e é um jogador que é muito pouco falado, sabia? Na minha modesta opinião, o pessoal não fala do Nick Scorton quanto deveria. O Scorton, o que você mais vê no tape dele é ele criando caos no pocket, cara. É ele gerando disrupção, é ele gerando confusão. Então, Rafa, assim, o contexto de Texas A&M se aplica a ele porque ele, com 18 aninhos lá em Purdue, ele fez 15 tackles for loss e 10 sacks em Purdue. A questão da idade, cara, a gente vai ver nessa nossa análise aqui, pass rush ganhando duelos, mas com 23, 24 anos, o cara titular só no último ano, já está com 23, 24, já é maior que muitos caras ali da linha. Esse cara fez uma temporada top e Purdue com 18. Esse cara vai estar no draft com 20 anos. Isso. Esse cara, imagina, ele tem mais dois contratos no auge aí, três contratos no auge, talvez. Olha só, trabalhando com coach staff de NFL. Imagina o teto desse cara ainda. Esse cara até cresce com 20 anos, eu acho que ele deve até crescer um pouco. Ele faz que a gente cresce de 18 a 21 ali, eu acho que A única incógnita para mim é a seguinte: ele jogou muito bem, mais pesado. Aí agora ele perdeu peso. Será que ele vai manter o mesmo nível com o mesmo peso? Ou será que ele. Eu sei que mais lento ele não vai estar, mas será que ele continua, vai conseguir as mesmas técnicas de pass rush que vai. envolvia força, Não, entendeu? Botar a mão no peito do tackle, porque ele estava botando a mão no peito do tackle da faculdade, agora ele vai botar a mão no peito do Então, tackle de NFL, mais leve mas, do que ele estava. mas que a preocupação sua me tranquiliza, porque se ele tivesse só esse arsenal
para fazer, eu ficaria preocupado. Pô, o cara só tem um bull rush, por exemplo. Vai diminuir o peso dele, vai para a NFL Não, ele não ainda? tem só bull rush. Ele Não, não tem só bull rush. eu estaria preocupado se ele tivesse só o É, bull rush, ia perder peso e ir para a NFL, quer dizer, dois agravantes. Ele ia perder peso e ir para a NFL e só tem o bull rush. Mas esse cara é o contrário, ele tem o maior arsenal de pass rush. Acho que se ele perder peso, ele vai fazer outra coisa, ele vai arrumar outro jeito. Ele tem vários planos de pass rush para ele. Né? Então, assim, igual você falou, ele na segunda rodada, você imagina, a gente sai com Golden e Nick Scotton. Sai com Golden na 30 e Nick Scotton na 50 qual que é a nossa pick? 56, né? 56 e 62. Uma dessas duas aí. Olha que baita combinação, né? Por isso que aqueles caras que eu falei no início, entendeu? Eu passaria, porque eu vejo muito valor nessa nossa segunda rodada. Mas traz outro nome aí. Olha, eu vou, como está acabando o tempo, eu não vou Três trazer minutos. um cara assim que eu gosto muito, não. Vou trazer um cara que eu gosto, eu acho que ele vale uma escolha ali na, no final da segunda, mas não é o meu predileto, que é o Princely Umamielen. Princely Umamielen de Mississippi, né? Ou Miss. Ele tem uma baita de uma combinação de velocidade e força, um repertório de pass rush muito bom. Agora, eu não sei se ele vai interessar muito para Buffalo, porque, por incrível que pareça, o ponto fraco dele é como tacleador, cara. O ponto fraco dele é como tacleador, principalmente contra o jogo corrido. Não é uma questão dele estar perdido, porque geralmente quando o cara não é muito bom contra o jogo corrido, qual é o problema? Ele demora a identificar, é um problema de processamento de jogada, entendeu? Ele errou o gap, alguma coisa assim, entendeu? Ele se perdeu um pouco, não tem um instinto para ser bom contra o jogo corrido. Não é um problema nele que eu tenha sentido. O maior problema nele, para mim, é que às vezes ele está no lugar certo, na hora certa, mas não faz o teco. O cara consegue quebrar o teco. Isso me Ele tão incomodou um ruim no pouco no Texas assim, tape dele. não. Não achei ele tão fraco assim, não. Tanto é que ele tem uma Não, nota de não estou 78. dizendo que ele é fraco. Eu estou dizendo que é o ponto fraco. O ponto forte é o pass rush. Ele é um baita pass rush para mim. Assim como eu falei que o Scorton tem um repertório amplo de pass rush, esse garoto também tem. Então, Esse esse garoto cara, também para tem. mim, ele assim, ele é o Michael Green, claro, com menos talento, mas com menos risco. Então, assim, ao invés de eu puxar o Mike Green na 30, eu puxo ele na segunda rodada. Ele tem 6'4", já tem um tamanho melhor, competição, ele é de Ole Miss, né? Jogou na SEC. E ele tem 2,44 de peso, ele é até meio franzininho. E você sente que a carcaça dele dá para pegar mais peso, entendeu? Ele pode ganhar massa ainda. Então eu acho que ele joga bem no 4-3. Mike Green já, né? Eu acho que ele joga bem no 4-3. E eu ficaria muito tranquilo com ele nas picks de segunda rodada do Buffalo. Tranquilaço. Olha, eu vou te falar que em matéria de Acho que eu gosto mais dele que você. eu não, olha só, eu vou te falar o seguinte. Eu acho ele um prospecto menos arriscado. Eu acho ele um tiro mais certo do que, por exemplo, o Nick Scotton, que é um cara que eu acabei de elogiar aqui. É um cara que eu acabei de falar, ó, vale a escolha ali na 56 ou na 62, tá? É um bom valor aí. O Príncipe, para mim, é menos arriscado. Agora, o Scorton tem um potencial maior para mim. O Scorton é um cara que ele pode chegar, jogar mais leve na NFL e explodir, virar um monstrinho, virar um Max Cross da vida, virar um cara de elite, entendeu?
O Príncipe não. O Príncipe é o cara que eu acho que ele promete, tem tudo para ser um bom defensive end e ele vai ser draftado e vai ser um bom defensive end. E o engraçado da gente fazer essa comparação entre esses dois prospectos é que a produção deles é quase a mesma. Eu estava vendo aqui, ambos. Cadê? Qual foi a Mesmo quem? estatística? Do Príncipe Snicks Corton? Vamos fazer o seguinte, então. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Eu não sei se eu vou. Onde é que eu Não, botei? O Príncipe tem a produção maior. Então, o Nick Scotton tem 37 tackles e o Príncipe também. O Nick Scotton tem 5 sacks e o Príncipe tem 11. Ah, E o Nick Scotton tem 28 pressões, né? 28 hurries, e o Príncipe também tem 28. Então, são estatísticas parecidas, só que o Príncipe tem mais que o dobro de sacks. na verdade, o Príncipe tem 55 pressões, né? Entre hits, Ah, tá, porque hurries, hits você e sacks. somou hits e É, hurries e aqui tá sacks tem só 55. É. sacks e hurries, A produção entendeu? do Príncipe é maior. Mas vamos encerrar Então, aqui, que eu acho que falta menos de um minuto. A gente já vamos fazer uma conversa. pausa, a pausa do cafezinho. E agora você fica com um recado do Fernando e aproveita para deixar um like nesse vídeo. Para você que está vendo no YouTube, vai entrar agora o recado do Fernando. Enquanto você está ouvindo o recado do Fernando, deixa o seu like. E a gente volta já já. Um abraço. Bills Mafia, deixa seu like, se inscreve gratuitamente aqui no canal e me ajuda com a divulgação para que a gente possa alcançar cada vez mais toda a Bills Mafia BR, não só aqui no Brasil, mas por todo o mundo. Me siga nas redes sociais, no Twitter, @Fernando Chimude, muito conteúdo de Bills por lá. Na Twitch, FH1S Live com conteúdo de Madden. E no Instagram, segue o @blog dos Bills, um trabalho do Célio feito por lá, excelente, com todas as notícias sobre Bills em português, super atualizado, vale a pena. Além disso, você pode se tornar um colaborador do meu canal e dar todo o suporte necessário para que eu possa me dedicar cada vez mais a produzir conteúdo sobre Bills em português. Conto com você. Tenho 2 planos. Colaborador quarterback da franquia. Assim como o Josh Allen, você pode ter um impacto de quarterback da franquia no canal. R$17 por mês. Uma live extra por semana interativa. Acesso ao vivo às lives de Breaking News. Acesso ao grupo de WhatsApp do canal, onde você tem um ótimo conteúdo sendo compartilhado pela comunidade por lá, além de novidades com o início dos jogos. R$17 por mês, QR Code está na tela, você pode fazer o Pix também pelo fernandochimude@hotmail.com. Ou, para quem pode colaborar com um pouco mais aí, o colaborador Hall da Fama, R$78 por mês, número da camisa do lendário Bruce Smith, o GOAT aí dos Bills. Benefícios exclusivos também, todos os benefícios do quarterback da franquia, escolha de pauta para lives e vídeos, um sorteio mensal de membros do canal. O mês passado foi um boné New Era do Buffalo Bills oficial, além de novidades com o início dos jogos. O QR Code está na tela, você pode colaborar também através do Pix fernandochimude@hotmail.com. Pega seu comprovante, entre em contato comigo por uma das minhas redes sociais ou pelo próprio e-mail. Me manda lá seu comprovante, me manda seu número de telefone, eu te adiciono nos grupos de WhatsApp e você vai ser muito bem-vindo à comunidade do canal do Fernando Chimude. Muito obrigado a todos e Go Bills! Estamos de volta para a segunda parte aqui do nosso bate-papo sobre defensive ends. Você acabou de ouvir o jabá do nosso amigo Fernando Chimude. Ele provavelmente deve ter falado sobre os benefícios de você ser um colaborador, né? O que talvez ele não tenha falado é que se você fosse colaborador, você poderia estar assistindo esse vídeo ao vivo, comentando, participando da conversa, né? E também teria desconto na FS Shirts. Se bem que ele deve ter falado, mas caso ele não tenha falado, FS Shirts, marca de camisas, você pode encomendar a camisa que você quiser, a estampa que você quiser, o time que você quiser, número do jogador que você quiser, faz o que você quiser. Com desconto, o colaborador tem desconto. Então, você já está sabendo disso tudo, já deixou seu like, vamos continuar. Léo, falamos do Princely, falamos do Nick Scotton. Você trouxe o último, eu vou trazer agora o último Então, você que trouxe, né? Vou trazer vamos aqui lá. para o Vamos debate. lá. Ainda segunda rodada, naquele range ali da. Eu acho que tem muita gente aí de segunda rodada, hein? Tem. Vamos lá, próximo. É uma. Esse próximo cara aí não é o meu xodó, meu
meu crush, digamos assim, mas é um cara que justifica o fato daqueles que eu citei na primeira rodada não serem impassáveis. Por exemplo, se o Bills quer draftar Michael Williams ou Shamar Stewart na 30, escolhe outro prospecto dentro daqueles que a gente já falou, favoritos, e pega o Tuyo Molau na segunda rodada. Ele não só tem o frame daqueles caras, 264 libras, 6,4 de altura, 21 anos de idade, recruta 5 estrelas, Ohio State, né? Ohio State tem a tradição dos irmãos Bolsa, do Chase Young. Ele joga no 4-3 normalmente, e ele tem um pass rush até melhor do que aqueles outros dois. Então, assim, não precisa buscar. Vamos buscar outros caras na 30, e se quiserem aquele perfil, ele é um perfil mais run defender. Até porque, por ele ser mais talentoso do que o companheiro dele, que a gente vai, não sei se a gente vai citar, o Jack Sauer, né? O companheiro dele de Ohio Jack State. Sawyer. É. Ele que sofria as double teams, era ele. Se você vê o tempo de Ohio State, você vê. Os chips, ele era o alvo da linha ofensiva adversária. Então, assim, a produção dele, ele teve 51 pressões, que é um número bem razoável. Mas a produção dele tem esse contexto. Ele era o alvo da marcação do time adversário. O Jack Sauer deitava e rolava por causa dele. Então, assim, pega esse cara na segunda, né? Então, baita prospecto. Cara, eu tô contigo. Eu tô contigo. Eu prefiro pegar o JT Tummel na segunda rodada do que pegar o Michael Williams na primeira. Eu acho que ele tem esse faro para parar o jogo corrido, né? Você já falou aí das pressões, né? Do como ele consegue contribuir no pass rush, mas isso posto não é 12 especialidade. saques. 12 saques e 12 meio. sacks e meio. 12 sacks e meio. E aí eu vou surpreender vocês. Não é a especialidade dele. O ponto forte dele Run é jogo defender. corrido. Ele é um run defender com 12 sacks e meio. E aí você vai ver, por que a especialidade dele é jogo corrido? Porque como você vai ver aí, ó, uma estatística bem na cara. A maioria desses caras tem 30 tackles, 35 tackles. Ele tem 61 tackles. 61 tackles como Posso trazer mais defensive end. uma? Posso trazer mais Pode. uma? Esse que era o seu xodó? Como? Ou não? Esse que era o seu xodó da segunda rodada que você falou? Não, não. Eu gosto muito dele, mas não é o meu xodó. 21,5 tackle for loss. Quer dizer, ele trabalha no backfield. Tackle Trabalha for no loss e backfield. sack. Se ele consegue muito sec, se ele consegue gerar muita pressão, se ele consegue muito tackle for loss, é sinal que ele está ganhando o duelo dele ali na linha de scrimmage com frequência. E é o que recebe mais marcação da linha. Para mim, disparado o melhor da. É porque quando eu comecei a estudar aí os prospectos, eu ouvi muito uma discussão de é difícil dizer qual dos dois é melhor, o Jack Sawyer ou o JT Tuimoloau, lá da Universidade de Ohio State. Os dois são muito bons. Com todo respeito, para mim, Tuimoloau é milhas melhor do que o Jack Sawyer. Milhas melhor que o Jack Sawyer. O Você viu alguns Tuimoloau, tempos. Você viu alguns tempos de Ohio State, tá o Jack Sawyer lá lutando contra 2, 3 garrados nele, aí o Jack Sawyer vai sozinho, né? E faz o trabalho dele. o Tuimoloau, para mim, ele é um prospecto de segunda rodada, tranquilamente segunda rodada, enquanto que o Jack Sawyer, para mim, na terceira rodada, eu já não sei se ele vai. Ele é terceira para quarta. Então, essa discussão aí, para mim, não fez o menor sentido quando eu fui ver os dois, o tape dos dois. O JT Tuimoloau, para mim, é muito bom, muito bom. Realmente, quando você para falar sobre eles de um por um, você vai chegando à conclusão que não faz muito sentido pegar um cara na primeira rodada que você não tem tanta certeza.
Porque tem realmente muita gente boa aqui que deve sair na segunda rodada. Puxa outro aí agora, Então, sua vez. não, vou puxar então. Vou puxar um. é, eu vou Segunda puxar rodada ainda, né? segunda rodada. A gente vai começar a entrar numa área assim, segunda, terceira. Cara, eu vou puxar o Landon Jackson, então. Landon Jackson é um prospecto que, no início, quando começaram a sair os mock drafts, ele era falado para a primeira rodada. O Bills pegando ele na escolha 30. Já cansei de ver mock draft com o Landon Jackson na escolha 30. E ele não é um prospecto ruim, só que ele não me parece ser um prospecto acabado, né? Ele é aquele cara que o piso dele é muito bom, mas eu não sei se o teto vai ser alto. Ele não é excelente em nada, mas ele é bom em tudo. Ele é bom quando o jogo corrido, ele é um bom pass rusher, mas ele não tem o kit de ferramentas completo, vamos dizer assim, como pass rusher. Agora, ele é alto, ele tem o frame do Rousseau, sabe o que é? Aquele cara grandão, forte, 6'7", 280, é um monstrão. Só que ele não é tão atlético, né, quanto esses outros prospectos que são mais leves, e ele não é tão completo como pass rusher, né? Então, eu não sei o que vai vir dele. Eu não sei que tipo de atleta que ele vai ser na NFL. Não sei se ele vai ser um Greg Rousseau da vida, um cara que é bom contra o jogo corrido, mas contra o pass rusher deixa a desejar. Não sei se ele vai explodir, porque ele é muito físico. Ele é muito físico. Então, se ele conseguir ser lapidado tecnicamente, deixa eu ver aqui a idade dele. Ele 22. tem 22. Ele não é. Tá vendo? Tudo na avaliação dele é isso, cara. Não é 20, 21, mas também não é 24. Entendeu? Como o pass rush, ele não tem o jogo todo, mas ele é Ele é bom. mid. Ele é mid. Ele é bom. Não é nem que ele é mid. Ele é bom. Agora, ele vai evoluir e vai virar ótimo? Não sei. Mas eu te garanto que ele vai ser bom. Se você me der ele na terceira rodada, eu pego ele sem pensar duas vezes. Agora, na segunda, você de repente vai deixar passar jogadores que podem ser estrelas para pegar ele que vai ser bom. É isso. Eu, Isso para mim é o assim, Leonard Jackson. você falou bem, assim, falou tudo dele, e eu na 62 eu fico tranquilo com ele, não acho muito ruim, Não, não. ele vale uma escolha de segunda rodada, cara. O É, problema é que eu não sei o quanto que ele vai evoluir. mas a minha preocupação, valeu muito trazer ele, porque ele teve entrevista com o Bills no Combine e foi um cara lá no Pro Day dele, em Arkansas, né? Foi lá ver no Pro Day dele. E Ele ele, assim, tem um, fisicamente, cara, fisicamente ele é no uma espécie monstro, de Rousseau. né? Entendeu? Sim, mas o que mais me preocupa dele é que ele já teve uma lesão. Ele já teve um ACL no high school e em LSU também. Além dele ser muito durão, ele tem um 6'6", ele é nada flexível, né? É só força. Então, assim, por isso, assim, uma segunda rodada, 62 ali, eu gostaria dele, mas assim, já querendo, né? Numa terceirinha rodada, eu só dava foguete. Mas na segunda eu ainda aceito ele ainda. Bom tamanho. E aí eu trouxe o Jackson, você quer trazer quem? Dá tempo Ah, gente segunda para falar rodada. aí de segunda, terceira rodada, tem bastante Olha, gente. Jack Sauer é um cara de. Rapidinho vou trazer o Jack Sauer, porque ele é cotado para a segunda rodada, né? Ele tem 64 pressões, tem uma boa produção, pass rush bom, mas é aquilo que a gente falou. O pessoal compara ele com o Karl Laftis, do, não sei se foi o Danny Brugler ou se foi outro cara que comparou ele com o Karl Laftis. Ele foi o. Ele tem uma, ele tem pedigree. Ele é um recruta 5 estrelas, ele foi o quinto do país
Foi o Williams em primeiro, Lathan, Tuiamolau, depois ele. Então ele foi o quinto recruta do país. Ele tem um pass rush, um run bom, mas ele é muito. Eu acho que eu gosto dele mais que você, mas eu também não pegarei ele nessas duas escolhas, não. Não, vamos Eu lá, acho, eu posso ser justo aqui. eu Eu acho que acho, ele, eu acho ele muito bom contra o jogo corrido. eu acho ele muito, a produção dele vem muito do Tuiamolau. Eu acho que eu gosto muito do Tuiamolau também. Eu acho Mas tem ele, dura, eu é acho ele líder de forte, vestiário, tem durabilidade. eu acho ele raçudo, eu acho que ele é Isso, notei aqui, ó, quando o cara é raçudo, liderança, quando é raçudo, liderança, muito bom contra o jogo corrido, tem um instinto, tem um faro para pegar os corredores ali antes da linha do scrimmage, né? Conseguir aquele tackle for loss. Cara, eu só acho ele limitado como pass rusher. É isso. Eu acho o JT Tuimoloau, né? O nomezinho de Tuiamolau. Tuimolau. Eu acho o Tuimolau melhor, embora ele seja meio duro também, tá? Ele não tem aquele bend, né? Ele não é aquele cara que dobra. Ele é um cara de mãos violentas. É Ele é quatro aquele, três, né? O cara é ele é quatro aquele três. cara de força, né? Mas eu acho que ele tem ali um pass rush melhor do que o Sawyer. É isso. Aí, Quando o cara, cara tem muito motor, eu ponho na minha lista aqui, o Pursuit. E o Jack só é isso, cara. Você vê na não, tape Jack dele indo Sawyer, atrás do cara, Jack Sawyer, ele não Jack tira esse Sawyer tempo para parece um descansar. cachorro brabo em campo. É dog, como eles falam. É. Eu não, Faz eu não mais um aí acho pro segundo ele, aí. eu não acho ele ruim. Eu só acho que ele não vale a escolha de segunda rodada. É isso, basicamente. Tá, vou trazer um aqui que esse é um dos meus favoritos. Eu acho que ele andou muito cotado aí para sair na terceira rodada. Só que se a gente pegar ele ali no finalzinho da segunda, eu estou satisfeito. Que é o Braden Swinson, da Universidade lá de Louisiana State, né? LSU. Cara, o Swinson, para mim, é um prospecto muito interessante pelo seguinte. Ele tem, contra o jogo corrido, ele é meio limitado, tá? Mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero um pass rush. Como pass rusher, eu acho ele sensacional. Eu acho que ele tem a explosão, tem aquele primeiro passo explosivo, ele pega o tackle de surpresa, o tackle tem que sair da posição ideal dele, aí ele faz a transição do speed para o power, ele tem força, ele é 6'4", 250, ele não é levinho, ele tem as mãos para desequilibrar os tackles. Ele tem potencial. Ele tem potencial. Eu preferiria pegar ele na terceira rodada, porque eu não acho que é um tiro certo. Mas ele tem muito potencial. E o que me animou também é que, além desse potencial, ele tem muita produção. Tem muita produção. 60 Ele, pressões. ele é o jogador que mais criou pressão no nível universitário 2024. Você acabou de falar aí, 60 pressões, sendo que dessas, 9 sacks, 43 hurries. 9 sacks, 43 hurries. Somando esses dois, dá 52, então ainda tem aí mais 8 hits. Por eliminação, seria 8 hits. Então ele derrubou o quarterback 9 vezes. Ele chegou a encostar no quarterback 8 vezes, só que não fez o sack. E mais 43 vezes Apressou ele, ele. ele apressou o quarterback. E aí eu acho interessante a gente comentar o seguinte: às vezes você tem um número de sec baixo e a culpa não é sua. A culpa é que os teus companheiros não colaboraram.
Não, tem uma Porque corrente. É, se pode falar. você gera pressão pelo seu lado, mas o outro lado está aberto, o quarterback consegue fugir. Entendeu? Então, se você está gerando hurry, mas a jogada não está terminando com hit ou com sec, você fez a sua parte. Você, você foi disruptivo do seu lado, mas você precisa que o outro lado também apareça. Senão o cara corre para o outro lado e foge. Né? Ô, Rafa, Então, essa tem, estatística para mim dele me anima é, muito. tem uma corrente que fala, assim, com certo exagero, que seca a estatística de quarterback, não é de pass rush. Porque, olha o Jerry Hughes, por exemplo. Para mim, o nosso último grande defensor. Ele é um cara que gerava hurry, caos do pocket, mas não finalizava o sec. Porque você depende do quarterback, você vai de soltar a bola, né? O sec, às vezes ele fugir do sec, igual o Josh Allen foge, entendeu? Então, assim, às vezes nem se olhar um prospect assim, pelo número de sacks, não deixa de dizer alguma coisa dele, mas você tem que olhar outras coisas também, né? Não. E em relação ao Brad Stevens que você trouxe, ele, só acrescentando, você já falou tudo, que ele é uma visita, aquelas 30 visitas do Bills, ele é uma delas, e a boa produção, né? Você já destacou aí também. Eu também gosto dele, gosto Esse é bastante. outro prospecto que, assim como o Landon Jackson, o ideal para mim seria a terceira rodada, mas ali no finalzinho da segunda, estou feliz. Você Tá falou valendo. do Brandon Simpson, eu guardei uma frase que você falou agora e vou usar isso para falar o meu xodó. Então vai, manda ver. Você falou que não está importando com o run defender, você quer pass rush, né? Que E é a Run gente Defender eu já não. tenho Russo. Isso. E outros mais lá. E a gente não pode ficar preso só no Jalen Solomon, né? Achando que ele é a resposta para os nossos Ah, third é, down, com né? certeza. Então eu trago aqui de Michigan, Josiah Stewart. Falou em pressão, falou em Josiah Stewart nesse draft. O cara, o Rafa, você tirar, ele é a maior nota do PFF em pass rush, e se você tirar o que eles chamam lá de true pass rush, eles pegam uma estatística e tira o que não é pass rush, o que não configura tentativa de passe, drop back do quarterback. Eles tiram RPO, eles tiram screens, eles tiram play action, eles tiram screen. Eles só pegam aquela verdadeira onde tem um pass rush snap. Esse cara tem 39% de sucesso nesse tipo de jogada. Então, assim, ele não é um cego no run defender. Eu até trouxe uma frase da NFL, da PFF aqui, vou dizer ela na íntegra. Better than expect run defender via leverage and effort. Quer dizer, ele não é esse cara só é pass rush, situacional, terceira descida. Então, assim, eu trago esse cara aí no finalzinho da segunda, início da terceira ali, se a gente pegar uma terceira rodada, eu acho ele um líder, capitão de time, explosivo, um bem de. O que você acha dele? Já viu a tapezinha dele? Já. E eu achei muito interessante que você comentou o nome do Solomon e depois você falou dele. E aí eu vou ler aqui minhas anotações para você sobre o Josiah Stewart, o que eu achei. Minha Não. definição para Stewart é caçador de quarterbacks. Excelente explosão no snap, bend e transição de speed to power. O problema aqui são os atributos físicos, ou melhor, a falta deles. Baixo e leve parece ser um Solomon 2.0. Ele é 6'1", 245. Ele é baixinho que nem o Solomon. Eu não sei se ele tem um braço enorme, que nem lá o Ezraco, né, que é baixinho, mas tem um braço enorme. 79 de envergadura. Não faço a menor ideia. Também não lembro qual era a medida de envergadura do Solomon. Eu sei que o Quanto Solomon é baixinho pesava, também. quanto pesava o Von Miller? Você tem ideia? Não, não tem. 246 libras. Não Josiah tem. Stewart pesa 249. Von Miller tinha 6'2". O José tem 6'1". É.
Não estou comparando, não. Estou comparando só atributos físicos, né? É, cara, é aquele negócio, cara. Ah, É que e nem outra só, o Java Solomon jogou em. Como é que chama mesmo? Cidade dele? Troy. 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 O Josiah Stewart era um Big Ten Michigan, né? É, cara, eu vou te falar, é um risco. É um risco. E aí, de repente, é melhor você tomar esse risco com o Josiah Stewart na primeira rodada, não, na terceira rodada, do que tomar lá com ih, rapaz, Zeraco, na Ezeraco primeira. na primeira. De repente, faz mais sentido. Eu acho que não é um tipo do. Se ele, sei lá, se por um acaso ele cair no dia 3, né? O Bills pegaria, talvez. Eu não acho que ele vai pegar no dia 2, mas é um cara que eu vou querer acompanhar a carreira dele. Eu achei ele, naquilo que ele se propõe a fazer, e ele não é cego no run defender, eu acho que ele pode ter uma carreira boa aí na NFL. Cara, Ah, só ia me esquecendo, acabei de ah, pedir isso a você aí. Bota aquele, só para a gente ter uma ideia tá. Se de quem é Josiah compartilhar Stewart aqui aí. o. Ah, Vamos compartilhar uma imagem aqui. Está na tela. isso aí é um quadro que fala, tem a média, uma linha é a média do pass rush e a outra linha é a média do run stop. Então, quem está mais à direita da tela aí são os melhores em pass rush. Quem está no alto da tela são os melhores em run stop. E nesse cenário, quem está no quadrante superior direito são os melhores em run, são os que têm os dois atributos bem desenvolvidos. Lá está o nosso Josiah Stewart ali, ó, desgarrado no pass rush lá. Ele é o melhor pass rusher de acordo com os critérios lá da PFF, óbvio. Claro que você tem que analisar tudo, igual, por exemplo, esse quadro não diz tudo. Quadarius Robinson, ou conhecido como K. Robinson, ele está aí como um dos melhores pass rush. Mas você vai ver, ele é um cara que é Quase jogador não de times jogou. especiais, tem poucos É, snaps, pouquíssimos né? snaps. É. Então, assim, você tem que pegar o quadro, lógico, mas analisar o contexto também. Não, e aí, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Você vê aí o número 21 ali, David Walker, tá aqui em cima. Talvez a gente até comente sobre ele mais tarde, Ele é um, mas ele jogou na Universidade de Centro Arkansas é, contra adversários que era brincadeira. Entendeu? Então, pô, esse, se é- ele, esse é o Javon Solomon. Ele jogou na FCS. Conhece a FCS, não é? né, ele jogou na segunda divisão, com certeza. Ele não Então, jogou na primeira divisão, não. fez Entendeu? o papel dele de quem joga na segunda divisão, que é dominar, igual o Ele Javon Solomon. dominou, mas ele dominou contra adversários que é brincadeira, não. Então, aqui, para mim, o destaque com certeza vai para James Pierce Jr., para o Princely Umanielen e para o Josiah Stewart. São os três aí, para mim, que estão mais próximos ali daquele topo superior direito e que jogaram em universidades da top 4, né, daquelas quatro divisões mais fortes, top 5, né, da Big Five, que eles chamam, e contra adversários de alto nível, com muitos snaps, entendeu? Então, mas isso Esse Elijah Roberts de SMU também tá passando meio fora do radar. Esse cara é bom. é, Elijah Roberts de SMU. então você tem isso aqui é legal para a gente ter uma ideia. Aí aqui também você vê como é que o Mikel Williams aqui, por exemplo, né? Muito bom contra a corrida, ela está no quadrante superior esquerdo. Ele só não tem o pass rush, né? O Tuimolau, que a gente falou agora, ele não é um grande pass rusher. Ele é um cara de força. Ele conseguiu sacks, mas conseguiu sacks na força bruta. O que é algo que a gente não sabe se na NFL ele vai conseguir reproduzir, né? Contra os tackles da NFL, contra os guards da NFL, se ele vai conseguir ganhar na base da força, né? Então, Landon Jackson, mesma coisa, que é muito bom contra o jogo corrido, como pass rusher, tá vendo? Limitado. Então,
é um gráfico interessante para a gente ter essa noção. E aqui o Brandon Swinson, que a gente acabou de falar, né? Bom no pass Pass rush, rush. né? Acima ali de 20%, mas contra o jogo corrido tem que ser lapidado, não tão bom. É isso, conforme você vai se afastando da primeira rodada, vai ser muito difícil achar um prospecto que seja bom em tudo, né? E aí eu vou ver aqui qual o próximo que eu posso trazer. Eu estou com um PDF aqui que são. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, para também não ficar só falando e aí vocês não entendem do que eu estou falando. Vou tentar compartilhar esse PDF. Ah, está aqui. Pronto. O PDF está na tela. É um PDF que eu faço aqui, coloco aqui no grupo dos colaboradores, que são não os meus 10 prediletos, mas os 10 que eu acho que se encaixam melhor com os Bills, né? E aqui a gente vê que primeira rodada tem o Green e o Ezeraco, segunda rodada o Landon Jackson, o Scorton, o Princely, o JT, que o Léo já trouxe aí para gente, o Swinson, e aí já botei ele mais para a terceira rodada. Então, de segunda rodada, eu não teria mais ninguém para trazer. Não, também não. Próximo que eu vou trazer já seria o Ivy, que é terceira, quarta rodada, que é o companheiro do Princely. Companheiro do Princely e que tem estatísticas não muito distantes, tá vendo? 37, 11, 28. Ele conseguiu 42, 8 e 31. Então também tem produção. Também tem produção. Jogou na mesma faculdade, contra os mesmos adversários e também conseguiu produzir o Ivy, né? Aqui, sobre o Ivy, o que eu gostei nele? É um jogador que, cara, ele tem sangue nos olhos. Essa é a definição. Quando ele consegue se livrar do bloqueio e ele fica de frente para o quarterback, é menos de um segundo. É um piscar de olho. Ele voa em cima do quarterback. Ele não pensa duas vezes. Esse é um cara que eu acho que vai tomar muito. Como é que é? Roughing the passer na NFL. Ele vai tomar muito roughing the passer, porque acho que quando ele vê o quarterback, liga uma luz vermelha na cabeça dele que ele voa em cima do quarterback. E, e quando ele não consegue se livrar do bloqueio, ele não desiste da jogada, ele muda a estratégia e ele tenta empurrar o bloqueador no colo do quarterback. Entendeu? Ele tenta vencer no pass rush e quando ele não consegue, ele muda para uma tática tipo, já que eu não estou conseguindo driblar esse cara, então vou empurrar ele no colo do quarterback. E ele joga até o juiz apitar. Então, ele não é um prospecto dos mais lapidados, ele não é um prospecto completo, ele não é novinho também, ele já tem 23 anos. Agora, ele é alto, ele tem 6'6", ele é forte, ele tem 285 libras, né? Ele é mais para aquele estilo Rousseau, né? Grandão, fortão, e ele vai tentar derrubar o quarterback de qualquer maneira. Então, vai criar caos no pocket, que é o que eu procuro no defensive end. E ele ali no finalzinho da terceira, na quarta rodada, eu acho um ótimo valor também. O que eu notei dele aqui, ele é um cara determinado. Ele tinha 195 pounds na high school. Olha quanta massa ele não ganhou. Ele tem frame para 4-3, né? Igual você falou. Alto QI de jogo, é líder de vestiário. Ele tem aquela versatilidade na linha. Ele joga na posição de como é que Demo adora isso, né? Quinton Jefferson, Dwayne Smooth. Ele tem Lembra muito corpo do Dwayne para. Smooth. Lembra muito do Dwayne Smooth. Ele tem, Ele, assim como aquele chamar Turner que a gente ah, falou lá no início,
é um cara que pode ir para dentro no Um terceiro passing down. downs ali para dentro, né? É um Isso, cara que tem o essa. Wise também pode fazer isso. Ele tem uma boa nota de pass rush e ele tem. Pô, ele tá, igual você falou, causa muito caos no backfield. Ele tem 10,5 tackles for loss, além de 7 sacks. Quer dizer, uma baita produção no backfield. O que atrapalha ele é que o RAS dele é muito ruim, né? Ele não fez combine, aí pegou o RAS dele no Pro Day, que já, o pessoal já fala que é bombado o RAS, e o RAS dele deu 2. O forte dele não é atleticismo. É, O atlético da dupla é o Princely e o Manielli. Ele é o Jack Sawyer, né? Ele é aquele cara mais brutão que vai tentar vencer na força. Só que eu acho que ele tem um repertório de pass rush um pouco melhor. Ele é um pouco mais lapidado no pass rush. Mas ele é um cara forte, ele é um cara explosivo e ele é um cara que o problema, isso aí ele me lembra um pouco o Landon Jackson. Eu não sei o quanto mais ele vai evoluir. Entendeu? O que para mim joga mais contra é que talvez ele seja só isso e não consiga mostrar mais do que isso. E aí, será que vale uma escolha de segunda rodada? De repente, não. De repente, ele é não, melhor como terceira, quarta terceiro. rodada, né? Você quer Olha, vou te falar, em matéria assim de fit com a nossa defesa, eu só vou ter caras agora lá de final de draft. O Não Kyle tem. Kenner é uma terceira rodada ainda, né? Kyle Kenner, terceira, quarta. É, eu só não achei ele muito fit, não. Você gosta dele? Quer falar alguma coisa do Não, ele é Kenner? 6'4", né? Eu acho que ele é 4'3", 6'4", 250 libras. Ele ganhou, cara, em 2024, o melhor jogador defensivo da NCAA. Então, ele teve a produção de 15,5 tackle for loss e 11,5 sacks. Ele teve uma produção muito boa em 2024. Ele é um cara fit. Austin Gillott, eu gosto muito do tape dele. Quem? Desculpa. Austin Gillott, de Louisville. Ah, tá. Ele tem a parte inferior muito forte. Então, ele é aquele cara que causa causa mesmo. Você vê que ele destruindo os pocs lá, eu gosto bastante dele. Baixa Ca- produção, mas ali terceira e quarta rodada também é um cara Cara, o Guilotti, vamos lá. O Guilotti eu acho ele raçudo, eu acho ele raçudo. determinado, acho ele muito bom contra o jogo corrido, mas meio limitado nisso, entendeu? Aí a Né? gente aí entra naquele perfil lá do Sawyer, lá do Jack Sawyer, que a gente estava falando. O Kennard, é Kennard, não é o nome dele ou eu tô maluco? Kennard. Ó, Kenar. É, Kennard, Kyle Caio, Kennard. Caio Kenar. Eu já acho ele mais promissor. Eu acho ele um perfil assim mais de terceira rodada. Eu acho que na terceira rodada tá valendo. Cara, o que me chamou mais atenção no Kenar foi o faro, a inteligência dele e o faro de cheirar quando que o quarterback vai soltar a bola. Porque o que acontece? Às vezes você consegue gerar uma pressão, mas você não consegue se desvencilhar totalmente do tackle. E aí o que ele fazia? Ele ia por trás do quarterback, e aí quando o quarterback fazia aquele movimento de jogar o braço para trás, ele enfiava o braço ali. Ele botava o Uhum. braço aqui no ombro do Strip sack. quarterback e aí acabava conseguindo o sack, o fumble, né? O sack fumble, sei lá qual é a nomenclatura. Então, eu vi isso umas 3, 4, 5 vezes no tape dele. E dele ir, ao invés dele ir no quarterback, ele ia no braço. Porque o que acontecia? O cara estava pendurado nele. O bloqueador estava pendurado nele. Então, a única coisa que ele tinha era um braço. Então, ele com esse braço aqui, ele não tentava agarrar o quarterback, derrubar o quarterback. Ele tentava botar a mão no ombro do quarterback para conseguir o fumble, né? O sack fumble, o strip sack, sei lá qual a nomenclatura, mas muito inteligente e raçudo também.
Né? Assim, o Devil Walker a gente já falou um pouquinho, eu vou passar ele. Eu O vou, David Walker é muito promissor, mas é uma faculdade eu já vou, esse muito sim, pequena. eu acho que você comparou, na minha opinião, um pouco errado. O Javon Solomon é o David Walker. O Josias Não, o Strother é David Walker é diferente. um cara. Peraí, tô maluco? Ele é baixinho também? Baixinho. Não, o David Walker é um cara. Como é que eu vou seis dizer? zero Parrudo. Não, 6-0. 260 libras, 6-0. Ah, Baixo. não, mas olha só, 260 É, libras, socado, é socado. com essa altura, bicho, ele é É largo, ele é socado. parrudo. Ele é Ele não socado. é, ele não vence na velocidade, não, meu querido. É. Mas aqui, Embora vamos ele seja trazer. atlético, mas ele Então, é eu mais acho para ele. força do que para velocidade. Fala. Esse, assim, um cara zero estrela. Esse é É, outro cara que, se precisar ir para dentro no terceiro down, isso. ele também vai. Situacional. David Walker também. Que é um cara assim, é o que a gente vai encontrar agora. Mas faltando 2 minutos para nossa live, a gente tem que trazer a cota Longhorns, né? Ah, Senão a gente não é mandado embora. Eu trago o Barry Sorrell, que inclusive fez o workout com o Bills, né? Então por isso que eu acho válido trazer ele. É um cara bem mid mesmo. Razoável em pass rush, razoável em run. Então eu não acho que vai ser grande coisa, não. Igual você falou, cara com muita vontade, muito motor, que eu pus aqui. Teve 2 Rough the Passer em 2024. Isso é bom para colocar ele contra o Mahomes, né? Mas é isso, cara. Agora é isso que a gente. Depois é cara muito situacional, você falou, o né? que eu gosto no Sorrel, né? Para a gente fazer aqui o nosso fechamento aqui com Texas. As mãos dele, embora ele não seja um cara muito alto, muito forte, as mãos dele são muito fortes. Você vê no tape dele quando ele coloca a mão no tackle, o tackle dá uma balançada. Ele tem essa mão violenta, ele tira o equilíbrio do cara. Entendeu? E ele é um atlético. Então ele consegue fazer essa transição de speed to power, né? Ele bota a mão no peito do cara, o cara dá uma balançada e ele acelera e passa, né? Eu Ele ia não trazer tem também. aquele bend, mas ele é interessante. Na terceira, quarta rodada, vale a pena. Para encerrar, a gente poderia trazer o Johnny Walker, né? O Ed Johnny Walker, que é é o nome mais bonito da classe. Johnny Isso aí. Walker. Mas Esse é um aí prospecto saboroso. fica para outra vez aí que já estamos encerrando aí. Encerra aí, ó. Vamos encerrar por aqui, né? Eu achei que a gente falou de gente abessa, Fala. assim, os jogadores com mais pitch, a gente conseguiu falar, tá entregue essa classe aí de defensive end.